Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar sobre brigadeiro, esse doce que faz sucesso em todas as festinhas, tanto de adulto como de criança. É um doce que não pode faltar nas festas e eu vou desvendar o mistério dele para você que ainda não consegue dar o ponto no doce e para você também que tem dificuldade na hora de enrolar. Nós vamos passar por todos os passos, desde a escolha dos ingredientes até o doce finalizado, enroladinho, prontinho para ser consumido. Então, se você tem alguma dúvida sobre brigadeiro, assiste esse vídeo até o final, que você vai acompanhar comigo todos os passos para fazer essa maravilha. Então, primeiramente, nós vamos falar dos utensílios que a gente vai precisar para fazer esse nosso brigadeiro. Eu prefiro utilizar esse tipo de panela, que é uma panela de ferro grosso, que ela vai distribuir o calor melhor na hora que eu estiver cozinhando lá no fogão. Outro utensílio que eu acho importante é essa espátula, esse tipo de espátula de silicone, que tem esses cantinhos arredondados, que ela vai me ajudar na hora que eu for raspar o cantinho da panela e vai evitar que o meu brigadeiro pegue os cantinhos e queime. O meu fouet, que é inseparável, no caso, ele eu utilizo mais no início mesmo, quando eu vou misturar os ingredientes antes de levar ao fogo. Mexo um pouquinho com ele na panela, mas depois, em seguida, eu passo logo para minha espátula de silicone e vou com ela até o final. Então, agora eu vou falar sobre os ingredientes. Aqui eu tenho leite condensado, o creme de leite, um pouquinho de manteiga e o meu chocolate em pó. Então vamos lá. O leite condensado, eu não vou falar de marcas, porque cada um sabe qual a marca que mais gosta de utilizar. Na hora que você for escolher o seu leite condensado, você tem que ficar atenta para escolher um leite condensado que não seja muito ralo. No caso, esse aqui eu estou utilizando o Itambé, mas pode ser qualquer outra marca que você goste, que você veja que ele é grosso, que ele não é transparente, porque quanto mais transparente, mais tempo ele vai precisar ficar no fogo. E quando você utiliza um leite condensado ralo, ele não tem o mesmo rendimento que um leite condensado espesso, porque ele precisa ficar mais tempo no fogo cozinhando e evapora muito mais. Então, o rendimento do seu docinho também diminui. Eu já tentei utilizar o leite condensado mais ralo, mas o que aconteceu foi que eu precisei ficar com o meu doce muito mais tempo no fogo do que o de costume e ele acabou evaporando e o meu rendimento foi muito menor do que eu precisava. Aqui eu tenho creme de leite. Esse creme de leite é de caixinha, mas se você quiser utilizar o creme de leite de lata também pode. Você só precisa tomar o cuidado de tirar o soro dele antes de utilizar. Não pode utilizar creme de leite fresco, porque o creme de leite fresco ele vai talhar o seu brigadeiro. Aqui eu tenho a manteiga. A manteiga pode ser com ou sem sal, isso é a seu critério. Essa daqui minha, ela é com sal. E se você quiser também, pode substituir pela margarina, mas você precisa ter em mente que vai alterar um pouquinho o sabor, porque a margarina, ela não tem o mesmo sabor da manteiga. Aqui eu tenho um chocolate em pó. Esse chocolate em pó, ele tem 50% de cacau, mas se você preferir, você pode utilizar o 32% ou 70%. Eu só não recomendo que você utilize achocolatado no seu brigadeiro, porque o achocolatado, ele tem na composição uma quantidade muito grande de açúcar. Isso vai alterar o sabor e a textura do seu brigadeiro e vai fazer com que o seu brigadeiro açucare muito mais rápido. O ideal é você misturar os ingredientes antes de levar ao fogo. Então aqui eu vou começar colocando o meu creme de leite, porque eu preciso diluir o meu chocolate em pó numa gordura para que não fique aqueles gruminhos. Então eu vou colocar o creme de leite primeiro aqui na panela. A manteiga. A manteiga, ela tá bem molinha. Eu coloquei ela um pouquinho no micro-ondas, só para amolecer mesmo, tá? Dou uma misturada. E aqui eu vou dar uma peneiradinha no chocolate em pó para colocar ele aqui, para ele
já vir com menos gruminhos para minha panela. Então eu vou misturar com o fouet até esse cacau dissolver totalmente aqui no meio a gordura, tá? Então aqui agora que eu tô vendo que não ficou mais nenhum gruminho, esse processo que eu faço com o fouet antes de levar pro fogo é pra ter certeza de que o meu brigadeiro vai ficar homogêneo, sem gruminhos de cacau em pó que não dissolveu. Isso acontece se você não mistura o chocolate antes com a gordura, antes de jogar o leite condensado, tá? Agora aqui eu vou adicionar o leite condensado. Eu vou mexer novamente. Agora aqui eu já vou substituir o meu fouet pela minha espátula e vou levar ele ao fogo, mexendo sempre até o ponto que eu vou mostrar pra você. Vamos lá pro fogão agora. Aqui eu começo mexendo o brigadeiro no fogo médio e quando eu ver que ele vai ficar bem líquido, eu já abaixo o fogo, porque ele vai... Aqui ele tá, você vê que ele tá grossinho, né, leitoso. Daqui a pouquinho, conforme ele for aquecendo, ele vai ficar bem líquido. Então, é nesse momento que eu abaixo o fogo e continuo mexendo ele em fogo baixo até o final. Lembrando, eu começo mexendo ele no fogo médio, que é para agilizar um pouquinho o processo, mas eu não posso sair de perto da panela, tá? Se o telefone tocar, qualquer coisa acontecer, tem que estar tudo bem pertinho de mim, porque eu não posso sair aqui de perto, porque ele queima muito rápido e ele pega no fundo muito fácil e é isso que dá aqueles pedacinhos, aqueles gruminhos que fica no brigadeiro. Então, para garantir que o meu brigadeiro vai ficar lisinho, eu não posso deixar ele de lado. Começou a fazer o brigadeiro, eu tenho que ir até o final, mexendo sempre. Ele tá bem líquido. Aqui eu abaixo o fogo no mínimo e continuo cozinhando. E continuo mexendo. Lembrando de raspar sempre nas laterais. Esse brigadeiro vai ficar em média uns 35 minutos no fogo. Mas isso vai depender também do seu fogão aí. Aqui pra mim é mais ou menos nessa faixa. Porque eu tô cozinhando ele em fogo baixo. Tem que ter bastante paciência. Aqui o nosso brigadeiro já deu uma encorpada, mas ele ainda não tá no ponto. Você vê, ó, ele faz aquele abre caminho, mas o é quando ele já tá soltando da panela. Então, nós vamos continuar mexendo ele aqui até ele começar a soltar da panela. Eu recomendo você fazer no máximo 3 receitas de uma vez,
Porque dependendo do tamanho da sua panela, você se colocar mais, você não consegue ter essa real noção de quando ele está soltando da panela. Então dificulta um pouquinho na hora que você vê o ponto. Normalmente, quando eu vou fazer quantidade, eu faço de 3 em 3 latas. Mexendo sempre, tirando dos cantinhos. Eu gosto de ir raspando aqui a colher para poder limpar ela. Você já consegue ver ele já querendo começar a soltar da panela. E a gente continua mexendo. E por que não é recomendado usar panela de inox? A panela de inox geralmente é aquela que tem o fundo triplo e ela aquece muito. Então, às vezes você desliga o fogo e ela ainda continua cozinhando. Parece que ainda está ligado o fogo. Então, se você for usar uma panela de inox, você vai ter que mexer muito mais rápido, tipo assim, o tempo todo, para ter certeza de que o seu brigadeiro não vai queimar. Então, por isso que eu prefiro evitar. Mas se você só tiver uma panela de inox aí na sua casa, usa, mas você vai ter que ter mais cuidado, porque você vai correr um risco maior do seu brigadeiro queimar. Mas eu já fiz também em panela de inox e deu certo, só tem que ter mais cuidado. Aqui, ó, o meu brigadeiro já tá quase no ponto. Nesse momento aqui, eu posso até subir o fogo dele um pouquinho só. Mas não chegou nem no médio, tá? Só para acelerar, porque eu não vou sair daqui mesmo e não vou parar de mexer. Você vê que eu só mexi um pouquinho no fogo e já começou a... Porque também quando você cozinha ele em fogo alto, o risco de você se queimar é grande, porque ele vai borbulhar, vai ficar pulando, né? E não é isso que a gente quer. Então, o ideal é cozinhar em fogo baixo, médio para baixo, que aí você evita de se queimar. Até no fogo médio ele borbulha, tá? Então, se queimar de brigadeiro não é nada bom. Só porque eu subi um pouquinho o fogo, ele já começou a fazer umas borbulhazinhas, tá vendo? Eu subi porque eu acho que o meu fogo baixo tá muito baixo, tá quase apagando. Então, provavelmente esse que tá agora vai ser o baixo normal. Então aqui, o ponto dele é quando eu viro a minha panela e ele solta. Ele ainda não tá soltando totalmente da panela. Então ainda vai ficar mais um pouquinho aqui.
Ó, agora ele já tá soltando, tá vendo? O ponto dele é esse ponto agora que eu mostrei aqui, ó. É por isso que não é o ideal você usar uma panela pequena. Porque você não vai conseguir ver muito bem o jeito que eu fiz aqui se você estiver usando uma panela pequena para uma quantidade de massa maior do que essa, tá? Então, desse jeito aqui, ó, ele solta lá do fundo da panela, tá vendo? Esse aqui é o ponto que a gente fala quando ele está soltando da panela. Então agora eu vou desligar o fogo e eu vou continuar mexendo um tempinho ainda, que é pra dar tempo da minha panela dar uma esfriadinha. Então agora aqui eu vou desligar o fogo, porque ele já tá soltando da panela. E para colocar esse brigadeiro para esfriar, aqui eu tenho um prato. Você pode utilizar uma vasilha, e eu forrei ela com plástico filme. Vou jogar o brigadeiro aqui dentro. Essa técnica do plástico filme é legal porque faz muito menos sujeira e você vai embalar o seu brigadeiro. Sempre tem alguém para raspar a panela, né? Mas agora aqui não tem ninguém para raspar. Aqui eu passo, vou raspar bem aqui da minha espátula. E aqui eu vou embrulhar esse brigadeiro com filme. Tá vendo? Em contato. Tirando o ar. Cuidado para não criar ar dentro. E vou com ele ainda quente mesmo, tá? Vou vedar ele aqui. O prato foi só de apoio mesmo, tá? Vou passar o filme algumas vezes. Agora que ele tá embrulhadinho, tá quente. Ai. Então essa massa agora vai para a geladeira, vai descansar lá por pelo menos umas 12 horas. O que eu recomendo é que você faça com um dia de antecedência. Geralmente eu faço as massas à noite para enrolar no dia seguinte pela manhã. Então faz com antecedência, deixa descansando na geladeira, que isso vai te ajudar e muito na hora aí que você for enrolar os seus brigadeiros. Então já já eu volto para te mostrar o jeito que eu gosto de enrolar os meus brigadeiros. Então, enquanto o nosso brigadeiro está descansando, eu vou mostrando aqui para você as coisas que eu uso que facilitam o meu trabalho na hora de enrolar o nosso brigadeiro. Você deve ter reparado nessas luvas. Aqui eu estou usando luvas de vinil. Essas luvas elas me ajudam muito na hora de enrolar o brigadeiro, para ele não ficar grudando na minha mão. Além da luva, eu ainda uso também um pouquinho só de manteiga, mas é bem pouquinho mesmo, porque se eu colocar muito, eu não consigo nem enrolar o brigadeiro, que ele fica sambando na minha mão. Aqui eu vou utilizar também uma balança digital. Essa balança ela vai me ajudar a padronizar os brigadeiros para que eles fiquem todos do mesmo tamanho. Ela é importante porque senão você acaba perdendo a medida, tá? E aqui eu vou utilizar esse refratário, que é onde eu vou colocar o meu granulado. Esse prato aqui de isopor, eu já dei uma untada nele de leve, com um pouquinho só de manteiga, só mesmo para o meu doce não grudar. Uma colher, essa colher aqui é uma colher de sobremesa, eu uso ela só para pegar o brigadeiro e para colocar na balança. E as forminhas. Essa forminha aqui, ela é a forminha número 5, tá? É o tamanho para docinho de festa,
Tem a número 6 também, que é um pouquinho menor, mas eu acho que a número 5 é o tamanho ideal para festa de criança. Então assim, essa forminha número 5 eu recomendo que você utilize se o seu doce tiver entre 15 e 20 gramas. Se ele tiver menos do que isso, eu recomendo que você utilize a forminha número 6, ou se ele passar de 20 gramas, eu recomendo que você utilize a forminha número 4. E se você não sabe, essas forminhas, quanto maior o número, menor é o tamanho da sua forminha. Então, a número 4 ela é maior do que a número 5 e a número 5 ela é maior do que a número 6. Então, eu sempre utilizo docinho de festa tradicional, a forminha número 5. Então, eu vou lá pegar o nosso doce. Aqui a minha massa ela já está geladinha e descansada. Eu gosto de enrolar os docinhos gelados. Então aqui eu vou ligar a minha balança. E vou pesar a minha massa. Eu vou dar um descontinho nela de mais ou menos 10 gramas só por causa do filme, tá? Então aqui, 440 gramas. Então eu vou considerar que aqui eu tenho 430 gramas. Então eu vou pegar esses 430 gramas e vou dividir por 14, porque eu vou pesar cada brigadeirinho com 14 gramas e depois que eu passar ele no granulado, ele vai pesar mais do que isso. Então o meu brigadeiro ele vai ter no mínimo 15 gramas. Ele vai passar um pouquinho disso com o granulado. Então aqui o primeiro passo que eu vou fazer é ir pesando as minhas bolinhas de brigadeiro. Eu vou passar um pouquinho de manteiga aqui na minha balança, que é pro brigadeiro não grudar aqui. E vou pesando as minhas massas com 14 gramas cada uma. Vou pesando e vou botando aqui. Aqui as minhas massas já foram pesadas com 14 gramas e agora eu vou enrolar e passar no granulado. O granulado que eu vou utilizar é esse granulado aqui, ele é da Harold e ele é confeiteiro, tá? Ele não é chocolate puro, ele é um chocolate fracionado, mas é um chocolate fracionado que não é aquele que fica rebolando na boca da gente gordura. Ele é muito saboroso. E eu gosto muito de utilizar essa marca, mas tem também os granulados de chocolate nobre que você pode estar comprando, que por exemplo o granulê, que é da própria Harold, que ele é muito saboroso e é chocolate nobre. Eu geralmente eu tenho ele aqui, mas infelizmente hoje eu não tenho. E tem também os da Callebaut. Eu tenho aqui, mas eu nem vou usar porque o que eu tenho, ele é meio amargo mesmo. Então porque do da Callebaut que eu gosto é esse aqui, mas as crianças geralmente não gostam muito. As minhas filhas gostam, tá? Mas normalmente criança não gosta dele porque ele tem um sabor muito forte de chocolate. Mas tem dele também o ao leite. O ao leite dele é muito bom. O granulado fica a seu critério. Você escolhe aí a marca e o que te agradar mais até o seu bolso também, lógico, né? Então aqui eu vou colocar o granulado. Eu calculo que para cada docinho você vai utilizar umas 3 gramas de granulado, de 2 a 3 gramas de granulado. Então aqui eu vou. Quando o doce está no ponto certo, muitas das vezes não precisa nem passar manteiga. Ó, aqui no caso eu não passei nada na minha mão e a massa não está grudando. Então, isso você precisa, se por acaso grudar um pouquinho, você passa um pouquinho de manteiga ou até água. Mas aqui, olha, a minha massa ela tá no ponto certinho e então eu não tenho necessidade de passar manteiga na minha mão.
Essa hora aqui é a hora mais fácil, que você pode colocar até a criançada para te ajudar aí, porque criança adora fazer uma farra. Na verdade eu falei aqui que a minha mão não está untada, mas não vamos esquecer que o prato está untado. Então pode ser que a manteiga que está aqui no prato, que é bem pouquinho, já deve ser o suficiente para untar a minha mão. E no meu doce não grudar. Respondendo algumas dúvidas que eu sei que vão surgir aí pelo caminho, e eu já vou me adiantar. Essa massa de brigadeiro você pode conservar ela na geladeira por 5 dias, embaladinha no plástico filme, conforme eu mostrei no início do vídeo, ou até no freezer por até 30 dias, tá? Não recomendo que passe muito, porque aí ele vai perder algumas características. E depois de enrolado e passado no granulado, o ideal é que ele seja consumido no máximo em até 5 dias sem açucarar. Porque a partir do 6º ou 7º dia ele já começa a perder as características e pode começar a açucarar, tá? E então me conta aqui nos comentários o que você achou da minha receita, do jeito que eu faço brigadeiro, o jeito que eu enrolo, se você acha que dá mais trabalho, se o jeito que você faz é um jeito mais prático. Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, comenta, compartilha no grupo da escola, no grupo de mães, no grupo da família, que eu tenho certeza que lá tem alguém que ainda não sabe fazer brigadeiro. Então, compartilha esse vídeo, porque vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. E vamos comer brigadeiro, porque agora as meninas vão se fartar de brigadeiro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!